Bom dia! Que o Senhor Jesus venha visitar toda a sua família, onde tiver um membro dela agora. Em qualquer lugar da terra, que tenha alguém com o teu sangue na veia, que o Senhor venha visitar, que Ele venha livrar e que Ele venha transformar a vida desta pessoa para a glória do nome do Senhor. É o que deseja o meu coração, que o nosso Deus resplandeça o poder dele sobre você e toda a sua família, e que o milagre aconteça para a glória do nome do Senhor. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Você sofre de doenças de pele? Doenças de pele é algo que tem atingido muitas pessoas no nosso Brasil nos últimos anos. Por isso, dia 12, às 20 horas da noite, eu terei uma live com uma dermatologista, a doutora Hilda, no meu canal do YouTube, para que você tire suas dúvidas e vamos falar para você como se prevenir contra as doenças de pele. A palavra do dia hoje está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Colossenses 1, versículo 13, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Olha só, eu quero te falar hoje sobre você tomar posse da sua vitória. Eu já estou aqui há tantos anos dizendo que Jesus venceu por mim, venceu por você. Posso te falar uma coisa? Se eu não tivesse testemunho daquilo que Deus faz na minha vida, não pregaria mais a palavra. Uma coisa que me edifica todos os dias é falar com Deus e Ele me responder instantaneamente. Em alguns momentos eu fiz prova de Deus. Eu queria saber se Deus verdadeiramente me usava, se Ele existia, e em tudo Ele me respondeu. Quando Deus restaurou minha saúde, quando Deus me deu um lugar para morar, quando Deus me ouviu e abençoou o ministério, quando Deus restaurou minha família e muitos outros testemunhos eu tenho para contar. O que eu estou te dizendo aqui, que eu trago para você nos áudios da palavra do dia, não é a história de alguém que eu ouvi falar. É a minha história, é aquilo que eu vivo, que eu quero ensinar para você, para que você também possa tomar posse de todo o poder e autoridade que tem liberado para a sua vida. Escuta só, as batalhas na guerra muitas vezes são conquistadas ou perdidas antes mesmo do primeiro confronto. Você sabia disso? Pois é. No fim das contas, são as estratégias desenvolvidas e decisões tomadas que revelam o vencedor. O que você tem sido até aqui? Um vencedor ou um perdedor? Porque a mesma coisa se explica na luta espiritual. Nós temos um manual de guerra chamado Bíblia. Ela registra uma vitória que já foi determinada e conquistada. Com a encarnação, vida, morte, vitória, ressurreição de Jesus, o Messias. Se você não sabe, Jesus, quando ressuscitou, deu um golpe decisivo e declarou vitória sobre Satanás e sua força. Este golpe que Jesus deu sobre as trevas foi dizendo que aquele que aceitasse o nome dele serviria a ele para o resto da vida, seria dele. Mas os dele não entendem isso. O mundo despreza a realidade de que Jesus morreu, ressuscitou
E com isso, nós somos mais que vencedores. Querido, a sua vitória ou a sua guerra depende de tudo que você acredita. Depende de tudo que você fala. Depende de como você vive. A sua guerra espiritual, ela está ligada a quê? Apenas a batalhas ocultas? Ou a batalhas que você tem enfrentado com Deus? Ele tem lutado contigo, destruindo as trevas, e você sabe que já venceu. Quando Jesus deu o golpe decisivo no diabo, ele disse: você não tem mais poder sobre a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Nenhuma arma forjada contra o meu povo prevalecerá. O crescimento de muitas forças do mal tem se alinhado e se colocado na linha de frente contra nós. Os ataques são sutis. Muitas vezes os cristãos não percebem. A guerra cultural, a educação, no governo, na mídia, em tudo nós enfrentamos guerras. Mas escuta só, no Novo Testamento, claramente, irmãos, está afirmando que os cristãos já foram retirados do reino das trevas e levados para o reino de Jesus Cristo. Quem está ouvindo essa palavra comigo está entendendo. Quem já foi tirado do reino das trevas e levado para o reino da luz, dá um glória comigo em nome de Jesus Cristo. Embora o reino seja invisível e ainda não totalmente manifesto, irmãos, o reino de Deus se revelou em Jesus Cristo de Nazaré. A igreja, apesar das suas falhas, soma hoje mais de 1 bilhão de pessoas. As conversões ao cristianismo excedem as conversões às demais religiões. A promessa de Jesus é verdadeira. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, é o que diz em Mateus 16. Olha, posso te falar uma coisa? No reino invisível, Jesus Cristo desarmou os poderes das trevas e manifestou publicamente seu triunfo sobre eles. De uma vez por todas, irmãos, a batalha decisiva contra o poder do mal foi pelejada e foi vencida. Todavia, um longo confronto continua, pois a manifestação do dia da vitória está por vir. Mas enquanto ela não chega, eu e você somos mais do que vencedores pelo golpe que Jesus deu nas trevas, quando ele ressuscitou. O mal, irmãos, ele não deve ser justificado pela natureza, educação, psicologia, evolução. Há uma atuação de forças malignas por trás das histórias de terríveis atrocidades humanas. Por mais que isso pareça duro, parece que os humanos, alguns deles, gostam de dar lugar às trevas, mas eu e você damos lugar ao Espírito Santo. As Escrituras revelam um fato oculto do mal que implicitamente afeta toda a história da humanidade. Se a gente for ler os jornais, o noticiário, quantas notícias de terror, quantas notícias de morte. Se Paulo voltasse nos dias de hoje e olhasse o trágico conflito do nosso mundo, ele ainda diria que não temos que lutar contra a carne e o sangue, nem contra homens e nações, cesarismo ou comunismo, como se os interesses da democracia fossem sinônimos da justiça de Deus. Não é nada tão simples e fácil assim. Deus tenha misericórdia da nossa imaginação superficial, que acredita que nossas leis são irrepreensíveis, que nossas mãos são limpas. Não, a verdadeira batalha ultrapassa todos esses limites e alcança o mais profundo do reino invisível, no qual forças ameaçadoras inflamam e investem contra o domínio de Cristo.
E sabe, irmãos, a única maneira de prevalecer contra a mística paixão demoníaca e com a suvaios e com a paixão com a paixão do Senhor. O que seria de nós se não fosse o propósito de Cristo em acender sua chama em nossos corações? Pois ele disse vir lançar fogo na terra. Pois somente o Espírito pode vencer Espírito. Os filhos das trevas são mais ousados do que os filhos da luz. O diabo sabe muito bem reprimir as emoções. De nada adianta em tempos em que as forças espirituais do mal estão espalhadas pela terra e que ânimos sobressaltados estão dividindo o mundo. Termos uma teologia sem consistência, sem paixão. Não é bom colocar o cristianismo morno contra um paganismo ardente. As investidas do demônio devem ser combatidas com fogo divino, como o fato deve ser, pois Jesus Cristo já venceu o mundo. O que você acha de tudo isso? O que você acha do que nós lemos agora? O que você acha que você está fazendo para colaborar? As pessoas são influenciadas pelo mal. As pessoas mentalizam coisas ruins, atraem para si coisas ruins e dizem foi Deus. Eu estou aqui essa manhã para te convidar, em nome de Jesus, a dobrar os teus joelhos aonde você estiver, é o nosso ato profético de hoje, e dizer: Jesus, me perdoa se nas batalhas espirituais eu tenho sido um cego. Me perdoa se nas batalhas espirituais eu tenho sido um covarde. Me perdoa se nas batalhas espirituais eu tenho sido um abestalhado. Eu quero ser, Senhor, alguém que entende daquilo que Tu tem para fazer na minha vida, na vida da humanidade. Eu quero conhecer mais de Ti, das Tuas estratégias de guerra para vencer o mal. Jesus, abra meus olhos, abra meu entendimento, me ensine a lutar com as armas certas, me capacite. Eis-me aqui diante dos Teus pés. Quero ser usado por Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Nós vivemos em guerras constantemente. E a igreja precisa redescobrir que o segredo da vitória para uma batalha espiritual é a intimidade e a comunhão com Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.